nesta manhã. A Bíblia fala por si só e apenas em ler seremos abençoados, porque a Bíblia diz também dela mesma: bendito o que ouve, bendito o que lê as palavras dessa profecia. E você será muito abençoado em ouvir a palavra de Deus. Você não somente, nós, né? Porque eu também estarei ouvindo os versículos lidos aqui. E se você puder, né, eu sei que alguns não podem, mas quem puder, abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, no capítulo 20. E vamos ler o versículo, a partir do versículo 14. 2 Samuel, capítulo 20, versículo 14. A palavra de Deus diz assim: E passou por todas as tribos de Israel até Abel Bet-Maaca e a todos os beritas, e ajuntaram-se todos e também o seguiram. E vieram e o cercaram em Abel Bet-Maaca e levantaram uma tranqueira contra a cidade, assim que já estava em frente do antemuro, e todo o povo que estava com Joabe batia no muro para o derribar. Então a mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouve, ouve, peço-vos que digais a Joabe: chega-te cá para que eu te fale. Chegou-se a ela e disse à mulher: Tu és Joabe? E disse ele: Eu sou. E ela lhe disse: Ouve as palavras da tua serva. E disse ele: Ouço. Então falou ela dizendo: Antigamente costumava-se falar dizendo: Certamente pediram conselho a Abel, e assim o cumpriram. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. E tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel? Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: Longe, longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruine. A coisa não é assim. Porém, um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicre, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-mo só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, entrou a todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e lançaram a Joabe. Então tocou esta buzina e se retiraram, e tocou este a buzina e se retiraram da cidade, cada um para as suas tendas. E Joabe voltou a Jerusalém ao rei. Amém, queridos? Esta passagem aqui muito interessante, quando traz uma mulher como uma personagem aqui que se destaca nessa história. Para trazer um contexto aqui para os irmãos, acredito que muitos já conhecem essa passagem, mas fala de uma mulher sem nome. Inclusive tem até um livro, né, que quem gosta de ler, procura esse livro, Mulheres Sem Nome, da Bíblia. E uma dessas mulheres é essa daqui. Ela não tem nome, mas ela tem título. Neste caso aqui, um homem chamado Seba, ele se rebeliou contra o rei, contra Davi. Aqui o rei Davi. E ele diz no versículo 1, diz assim, a Bíblia diz no versículo 1, então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, ou um homem perverso. Essa expressão homem de Belial é um homem perverso, um homem que faz coisas ruins, que tem atitudes perversas. Diz assim: cujo nome era Seba, filho de Bicre, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um as suas tendas, ó Israel. Ele estava declarando, tocou uma buzina no meio do povo e disse: a gente não tem mais nada com Davi. Davi era o rei, legitimamente colocado por Deus, e o povo também aclamou ele como rei. Mas ele disse que não ia mais se submeter ao rei Davi. E ele começou uma rebelião. E a Bíblia diz que Joabe, que era o capitão do exército de Israel, começou a persegui-lo com o exército, porque ele estava inflamando o povo contra o rei Davi. E a Bíblia diz, e a gente não vai ler os detalhes e falar nos detalhes, porque eu quero me prender na atitude dessa mulher. A Bíblia diz que
Ele passou, versículo 14, 2 Samuel 20, 14, quem estiver com sua Bíblia aberta, ele passou por todas as tribos de Israel, dizendo isso, causando essa rebelião e dizendo, nós estamos nos rebelando contra o rei Davi, nós não temos parte com Davi, nós não temos herança com o filho de Jessé, nós não aceitamos a autoridade de Davi sobre nós. E ele saiu proclamando isso em todo Israel e passou por cada tribo. Veja que ele foi estratégico. O rebelioso geralmente é estratégico, ele não faz por acaso as coisas. E eu gosto de dizer que essas pessoas não são sábias, elas são inteligentes, porque sabedoria é outra coisa, a gente vai falar ainda sobre isso. Porque ter inteligência não é ter sabedoria. E ele tinha um plano, e ele saiu passando por todas as tribos em Israel, e chegou a uma cidade chamada Abel Bet Maaca. Chegou na cidade chamada Abel Bet Maaca. Como eu estava dizendo, ele passou por todas as tribos, influenciando a todos. Mas nessa cidade a Bíblia diz que os beritas, que eram os homens daquela cidade, se ajuntaram a Seba, que era o rebelioso, e seguiram a Seba. Então a cidade de Abel Bet Maaca seguiu ao que Seba, o rebelioso, estava dizendo. E Joabe descobriu que ele estava escondido nessa cidade. Joabe, como capitão da guarda, capitão do exército, vai com o exército em busca desse homem. E os irmãos sabem que nessa época cada cidade era protegida por muros. E como a cidade era protegida por muros, a Bíblia diz que Joabe estava construindo uma tranqueira, um muro por fora, como fosse uma montanhazinha, assim, um monte de como é que eu posso dizer? Uma tranqueira mesmo. Os irmãos entendem, como fosse um muro, perto desse muro, e já estavam batendo no muro para derrubar o muro, para entrar na cidade. E a cidade fica sabendo disso. Uma mulher, versículo 16, sábia, gritou de dentro da cidade e disse, cadê Joabe? Onde está Joabe? Onde está o capitão do exército? Eu quero falar com ele. E essa mulher, sem nome, porém a Bíblia diz que ela era uma mulher sábia, fala com Joabe e diz, Joabe, aqui nessa cidade, antigamente se dizia assim, certamente pediram conselho a Abel e assim o cumpriram, versículo 18. A cidade de Abel Bet Maaca era conhecida como uma cidade de pessoas sábias, aonde qualquer discordância, qualquer problema, se aconselhavam nessa cidade e ali o problema era desfeito, porque era uma cidade conhecida, como ela mesmo diz, é uma mãe em Israel. Abel Bet Maaca era uma cidade mãe em Israel, muito provavelmente a cidade grande, que era respeitada por aquelas cidades menores, pelas vilas, os vilarejos, né, ao redor dessa cidade, respeitavam essa mãe, essa cidade como uma mãe, porque era uma cidade grande que dava suporte às vilas e os vilarejos ao redor dessa cidade. Era uma cidade conhecida como um lugar pacífico e um lugar de sabedoria. E essa mulher era de Abel Bet Maaca, era uma mulher da cidade. Ela grita pelo muro, porque já estavam na tranqueira tentando destruir a cidade, para entrar na cidade, tentando destruir o muro para entrar na cidade. Ela grita e diz, Joabe, tu sabes que essa cidade é conhecida como uma cidade de sabedoria, de conselho sábio, e que as coisas aqui são pacíficas. Por que tu estás tentando destruir uma mãe em Israel? E ele disse, não estou tentando destruir a cidade, mas eu estou à procura de um homem. E ele disse, esse homem é Seba, o rebelioso. E ela diz, olha, eu sou uma das pacíficas e fiéis em Israel. E agora ela se denomina pacífica e fiel. A Bíblia dá o nome a ela, claro, era uma mulher sem nome, mas a chama de mulher sábia. Ela não diz eu sou sábia. Ela diz que é pacífica e fiel.
em Israel. Eu sou uma mulher pacífica e fiel em Israel. E ela introduz, ou ela se apresenta como uma mulher pacífica, como uma mulher fiel em Israel. E esperando sim a confiança de Joabe. E quando a Bíblia diz que Joabe ouve aquilo, ele diz, não, longe de mim, não quero toda a cidade, só quero um homem. Ela diz, então, pois bem, eis que te será lançada a cabeça desse homem pelo muro. Eles não tinham entrado ainda na cidade, estavam tentando entrar, o exército. Ela diz, fique certo, que eu vou levar, você não está à procura da cidade, mas de um homem. A cabeça desse homem vai ser jogada pelo muro dessa cidade. Mas, queridos, o que me chama a atenção é que no versículo 14, a Bíblia diz que os beritas, que eram os homens daquela cidade, já tinham se ajuntado a ele, a Seba, e já estavam seguindo o que eles estavam dizendo. Veja que a cidade, os homens da cidade já estavam junto com essa rebelião, já estavam se rebelando também contra o rei, junto de Seba, com esse homem. Uma mulher sábia mudou o destino dessa cidade e evitou uma guerra. Ela diz que ia lançar a cabeça daquele homem pelo muro. Joabe confia naquela mulher. E a gente sabe que um exército, quando está buscando um homem, ele vai até o final. E nesta época aqui, né, era uma guerra declarada contra uma cidade que estava com o rebelioso. Mas não somente ele, existiam homens junto com ele. Eles estavam todos juntos no mesmo propósito de rebelião. Mas aquela mulher mudou o destino da história, mudou o destino da cidade. Ela diz, não te preocupes. A Bíblia diz que, versículo 22, e a mulher, na sua sabedoria, entrou a todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e lançaram a Joabe. Queridos, aqui o versículo 22 resume todo um processo que a gente sabe que não é tão rápido e tão fácil. Como é que os homens da cidade estavam todos do lado rebelioso e de repente agora eles concordam com a mulher? Quando a Bíblia diz que ela, na sua sabedoria, entrou ao povo, a Bíblia está dizendo, em outras palavras, que ela desce do muro, e usou da sua sabedoria e começou a falar com o povo. Aqui a Bíblia não diz o que ela falou, mas ela convenceu os homens daquela cidade a entregarem a Seba. Os homens antes, no versículo 14, estavam juntos com o rebelioso Seba, estavam concordando com ele e seguindo a ele. Mas aquela mulher, com sabedoria, influenciou aqueles homens. Aqueles homens entenderam que estavam errados e entregaram o rebelioso, que era Seba. Veja que mudança. Ela evita uma guerra, ela evita derramar de sangue, porque apenas um homem era o que estava sendo procurado e não toda a cidade. E ela convence aqueles homens por causa de sua sabedoria. Ela não tem nome, mas ela evitou a morte de muitas pessoas, ela evitou uma guerra, derramamento de sangue, ela evitou destruição, porque ela conseguiu convencer a cidade, porque a Bíblia diz que ela, na sua sabedoria, entrou a todo o povo. Essa entrada não é entrada física, ela conseguiu convencer, ela tinha argumentos para convencer toda a cidade, todo aquele povo a desistirem de se rebelar e agora entregar o rebelioso. Veja que tremendo. Eu quero a sua atenção neste momento, mulher de Deus. Todos, né? Os irmãos que estão nos ouvindo, jovens, a todos, até crianças, né? A gente às vezes recebe mensagens de crianças que estão ouvindo, que todos ouçam agora. Uma mulher sábia, com a atitude certa, mudou o destino de uma cidade, evitou uma guerra e conseguiu convencer com argumentos o povo a mudar de lado e a ficar do lado certo. Queridos, a Bíblia diz que essa mulher é sábia, a Bíblia diz que essa mulher é pacífica e é fiel em Israel. E trazendo para o nosso contexto, muitas vezes enfrentamos guerras, muitas vezes o inimigo está pronto para nos destruir, mas por uma atitude de sabedoria, por uma atitude de equilíbrio, as coisas podem ser mudadas. Também a falta de sabedoria
A falta de equilíbrio pode acontecer, pode resultar num grande desastre, numa grande destruição, se faltar sabedoria e equilíbrio. A sabedoria é o mesmo que ser sábio é o mesmo que ser prudente. Quando a Bíblia traz essa palavra sabedoria, ela traz o sinônimo para sabedoria como prudente. A sabedoria não é ser inteligente, mas é a habilidade de aplicar o conhecimento às circunstâncias. Deixa eu te dizer algo. Aquela mulher teve a habilidade, a mulher sábia, pacífica e fiel em Israel. Ela teve a habilidade de aplicar o conhecimento que ela tinha no momento certo e naquela circunstância. Existia uma possibilidade de invasão do exército, existia a possibilidade de um derramar de sangue, de destruição. E por causa daquela sabedoria, a habilidade que ela teve de convencer os homens daquela cidade a entregarem o rebelioso, fez com que ela evitasse essa guerra. Sabedoria é habilidade, é prudência. Não é ser inteligente, porque inteligente, tem muita gente inteligente, mas tem poucas pessoas sábias. Inteligência você pode adquirir na leitura, no estudo. Alguém pode te falar algo e você compreender. Mas se você tiver o conhecimento, mas não tiver a habilidade de usar esse conhecimento, de aplicar esse conhecimento às circunstâncias, faltou sabedoria. A Bíblia diz, queridos, no livro de Provérbios, no capítulo 8, versículo 12, veja o que a Bíblia diz sobre a sabedoria. É a própria sabedoria falando, diz assim: eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. Veja que sabedoria está atrelada à prudência. Se você se diz sábio, mas é imprudente, é inconsequente, se você não, se nós, não é? É para nós mulheres, para nós irmãos, é para nós filhos de Deus. Se eu me denomino sábio, mas eu sou imprudente, tem alguma coisa errada, porque a sabedoria diz que eu, a sabedoria, habito com a prudência. Sabedoria e prudência andam juntos, por isso que prudência é sinônimo para sabedoria. Ainda em Provérbios, no capítulo 9 e o versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. Esse santo aqui, santo é o Senhor. Então veja, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento de Deus, a prudência. Novamente, a prudência está atrelada à sabedoria, como sinônimo, como andam juntas, sabedoria e prudência. Então, temer a Deus já é o começo, já é o princípio da sabedoria. Quando eu temo ao Senhor, eu já estou sendo sábio, já estou iniciando nesse caminho de sabedoria. Essa mulher diz: eu sou pacífica e sou fiel em Israel. Eu sou uma dessas mulheres. Eu não sou uma mulher de guerra, eu não sou uma mulher de confusão, eu não sou uma mulher de brigas, eu não sou uma mulher de porfias, eu não sou uma mulher que diz assim: eu não levo o recado para casa. Tem gente que diz assim: eu não levo o recado para casa, e fala com orgulho. Não, aquela mulher disse: eu sou pacífica. Eu quero paz, eu não quero guerra, eu quero resolução de problemas, eu não quero o problema, eu quero resolver o problema. Eu sou fiel em Israel e fiel a Deus. Aquela mulher era fiel a Deus também. Por isso que a Bíblia chama ela de mulher sábia. Queridos, ainda em Provérbios, a Bíblia diz, a gente já sabe, não é? De cor, especialmente as mulheres. Provérbios 14:1 diz que toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola destrói com suas próprias mãos. Ainda em Provérbios, a gente pode ver aqui 2 versículos ainda. E esses 2 versículos que eu quero ler, depois desse, mais um, e a gente termina. Falando de sabedoria. Que, queridos, o segredo daquela mulher sábia de Abel Bet Maaca é que não só foi a fala dela para Joabe, mas foi o tempo de falar e a forma de falar. Porque às vezes, querido, nós sabemos o que devemos falar. A gente sabe
O que é certo, o que é errado. Mas às vezes, nós como mulheres, eu quero falar para você diretamente, querida mulher, às vezes pelo o impulso, a gente está coberta de razão. Mas o momento da fala é errado, provoca uma guerra. E você pode dizer, mas eu estou certa, mas a verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser dita, mas tem um tempo das coisas. E a gente pode evitar um problema se a gente esperar o tempo. E a gente pode evitar o problema se esperar a forma. Veja que ela teve uma forma. Quando ela percebeu que a cidade poderia ser invadida e que já estavam batendo no muro para derrubar o muro, ela disse, agora é o momento de eu intervir. Ela esperou. Ela não foi em qualquer momento. Ela não esperou a invasão para depois falar. Ou ela percebeu. Ela teve sabedoria de entender. Agora é o momento, porque ela vai pelo muro. Outra coisa foi a forma que ela falou. Joabe, eu sou pacífica. Eu sou uma das fiéis em Israel. Você mataria uma mãe em Israel? E veja que as palavras delas fez com que Joabe, o capitão do exército, um homem de guerra, disse, não, longe de mim, eu não faria tal coisa, eu só estou à procura de um homem. Veja que a sabedoria daquela mulher foi de uma forma tão delicada, que ela colocou até a questão da maternidade, e é claro, no sentido figurado, como aquela cidade era uma mãe em Israel. Olha, aqui é um lugar de sabedoria, aqui é um lugar de conselhos sábios. Joabe diz, não, longe de mim. Mas Joabe estava tentando invadir a cidade, sim. Só que da forma que ela falou, o jeito que ela falou e o tempo que ela falou, apaziguou Joabe. Joabe ficou esperando no muro a cabeça do rebelioso. Ele não invadiu. A Bíblia diz, queridos, em Provérbios, no capítulo 15, versículo 1, que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ela poderia vir cheia de razão e dizer, você está errado, você não deve invadir essa cidade por causa de um homem, quem você pensa que é, nós somos aqui uma cidade mãe, nós somos pacíficos. Ela poderia vir com esse discurso, mas ela diz, olha, eu sou pacífica, eu sou fiel, não faça isso. O que é que você quer? A resposta branda desvia o furor. Capítulo 25, versículo 1 de Provérbios ainda, diz assim, que, versículo 11, melhor dizendo, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Porque, queridos, não é só o tempo, não é só a verdade, ou só o que você deve falar, mas tem que escolher o tempo e escolher a maneira de falar. E você pode dizer, mas eu não sei, eu não tenho essa sabedoria. Vai a resposta de Deus para você. Tiago, capítulo 1, versículo 5, e diz, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Tá faltando sabedoria? Irmã, eu percebo que me falta sabedoria, porque às vezes quando eu falo, eu aumento o problema. É como se eu estivesse colocando gasolina no fogo, como se eu estivesse colocando combustível naquele fogo e o fogo aumenta muito mais. Está faltando sabedoria. Vamos pedir a Deus sabedoria. Na hora do problema, na hora da tensão, na hora da confusão, você deve vir como uma mulher pacífica. Você deve vir como uma mulher sábia, como uma pessoa sábia e pacífica, assim como essa mulher. Queridos, essa mulher evitou uma guerra. Essa mulher evitou derramamento de sangue, porque ela usou de sabedoria. E a Bíblia diz que quem não tiver, peça que Deus dá. Nesta manhã, mulher de Deus, irmão de Deus, jovem de Deus, a todos que estão me ouvindo, peça a Deus sabedoria. Porque se você tiver mesmo com a razão, a palavra deve estar até certa, você deve estar coberta de razão. Mas não é o tempo de falar. Fecha a boca, espera o tempo. Ora e diz, Senhor, me dê sabedoria para esperar o tempo de falar isso. Não somente o tempo, mas a forma, como a Bíblia diz, como maçãs de ouro em bandejas de prata. Veja que coisa preciosa, que coisa linda. Maçãs de ouro em bandejas de prata. Eu não tenho esse tipo de decoração na minha casa, não é? Maçãs de ouro, salvas de prata, é uma coisa linda. Imagine na sua casa, na sua mesa, uma bandeja de prata cheia de maçãs de ouro. Que coisa linda. É a palavra dita ao seu tempo. E a forma, se você dizer com ira, com arrogância, você vai suscitar a ira.
Mas se você dizer com a palavra branda, você vai aplacar o furor. Queridas, nesta manhã, eu percebo, lendo a palavra de Deus, que eu preciso mais de sabedoria. Eu percebo que eu preciso orar mais e pedir a Deus sabedoria. Eu percebo que a Bíblia me ensina a ser uma mulher pacífica e fiel, mas também uma mulher sábia. Que nesta manhã Deus te ajude a reconhecer que você precisa, que o Senhor me ajude a reconhecer que eu preciso, que reconheçamos nesta manhã que nós precisamos de sabedoria da parte de Deus para apaziguar as situações na nossa casa, na nossa família, no ambiente de trabalho, nas reuniões, que nós sejamos as pacíficas no nosso lar, no nosso ambiente, aonde estivermos. Seja pacífico, seja fiel. Peça a Deus sabedoria e com certeza Deus vai te dar. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.